Adjetivos que viram substantivos. Já tentou falar em alemão assim, ó, os alemães, a alemã, o alemão que eu conheci, não sei o quê. Já tentou falar isso em alemão? Às vezes você vai falar assim, ó, o alemão, der Deutsche. Aí você vai falar assim, um alemão, ein Deutscher. Termina com ER. Você fala, caramba, por que se eu falar assim, o alemão, termina com a letra E, der Deutsche, mas se eu falar um alemão, me referindo a uma pessoa, fica ein Deutscher. Já parou para pensar nisso? E quando você vai falar assim, os alemães são muito gente boa, die Deutschen, sind sehr nett. Você já parou para pensar, porque agora ficou com EN no final, a gente vai trabalhar hoje o tema chamado adjetivos que viram substantivos. Esse tema é muito importante porque tem vários adjetivos em alemão que se transformam em substantivo. E tem várias características ali que se você não souber, você não vai conseguir falar alemão bem, porque isso é usado o tempo inteiro em alemão. Até uma mãe, por exemplo, que vai se referir a uma criança, ela fala assim, o meu pequeno está muito quieto hoje. Ela se referindo à criança, né, que está ali muito quieta, talvez esteja doente ou um pouquinho zangada e tudo mais. E a nativa alemã pode falar algo do tipo, né? O meu pequeno está muito quieto hoje. E ela vai usar o adjetivo klein, que você talvez já conheça, né? Klein, só que vai usar essa palavrinha como um substantivo. Então, o tema de hoje, adjetivos que viram substantivos e como é que você vai usar isso para você falar melhor alemão. Para quem não me conhece, meu nome é Ravili e eu ensino brasileiros na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. O adjetivo neu, você conhece, né? Então, dá para usar esse adjetivo se referindo a uma pessoa. Dá para usar o adjetivo klein, que é um adjetivo que você conhece também, que significa pequeno, algo que é pequeno ou pequena, você consegue se referir a uma pessoa também. Der Kleine, o pequeno, pode ser uma criança ali e tudo mais, ou mesmo uma pessoa com estatura pequena. Você pode pegar o adjetivo, por exemplo, alt, que significa velho ou velha, que você pode falar que uma música é velha, mas você pode pegar o mesmo adjetivo e se referir a um ser humano. E falar assim, por exemplo, der alt, o velho, se referindo a uma pessoa. Percebe? Então, tem uma porrada de adjetivo alemão, muitos adjetivos mesmo, que você pode usar como adjetivo normal, por exemplo, essa música é velha. Aqui o velho é um adjetivo. Agora, se eu falo assim, o velho está muito reclamão hoje, já se transformou no substantivo, né? Se eu falo conhecido, esse livro é conhecido. Dieses Buch ist bekannt. Esse livro é conhecido, mas eu posso usar a palavra bekannt, que é conhecido, para falar que o conhecido ou a conhecida, se eu falar, por exemplo, assim, ó, ist ein Bekannter von mir. Ele é um conhecido meu. Eu estou pegando essa palavra bekannt, que é esse adjetivo, e estou me referindo a um ser humano. Eu estou substantivando esse adjetivo. Eu vou colocar os exemplos na tela, a partir de agora, são vários exemplos, e eu vou falar nas características com vocês, beleza? Vamos lá para o primeiro exemplo aqui, ó. Imagine só uma mãe que fala isso aqui, ó. Uma mãe que fala isso aqui. Der Kleine ist heute sehr ruhig. Der Kleine ist heute sehr ruhig. Preste atenção. Essa palavra aqui, ó, eu acho que todos vocês, ou a maioria, sabe que existe o adjetivo klein em alemão, né? Klein significa pequeno ou pequena. Beleza. Só que nessa frase aqui, isso aqui a gente chama de adjetivo substantivado. Por que é adjetivo substantivado, Ravili? Como é que eu vou identificar isso? Você vai identificar, principalmente no olhômetro aqui, você percebeu que a letra K está maiúscula? Então, porque se fosse um adjetivo puro, o K estaria pequeno, estaria minúsculo. Mas como se transformou num substantivo, o K ficou maiúsculo. Então a primeira regrinha dessa aula aqui de hoje. Todo adjetivo que se transforma num substantivo, ele passa a ser maiúsculo.
É uma regra. Então, ao longo de toda a aula, dos mais de 10 exemplos que a gente vai trabalhar aqui, vocês vão verificar que a letra tá maiúscula, beleza? Por quê? Porque isso aqui é um adjetivo substantivado. Uma outra coisa que a gente vai perceber ao longo da aula é que, como você substantivou o adjetivo, ele passa a ter um artigo também. Então, ó, se eu pego e falo assim, pequeno, como adjetivo não tem artigo. A mesa é pequena, o cavalo pequeno, o celular pequeno. Aí beleza, não tem artigo quando é adjetivo. Agora, quando você substantiva e pega isso para usar, né, para se referir a um ser humano, você coloca um artigo. Então, o pequeno, a pequena. Inclusive, em português é o mesmo raciocínio, né? Até facilita pra gente, né? Então aqui, ó, o pequeno ist heute sehr ruhig. Então, o pequeno tá bem quieto hoje. Ist heute sehr ruhig. Tá bem tranquilo, bem silencioso hoje. Normalmente ele é agitado, mas hoje ele tá assim. O que é que tá acontecendo? E aqui tá se referindo a um ser humano. Nesse caso aqui é a mãe falando do filho menor. Beleza? É muito comum isso aqui, gente. Muito comum. Se você deseja melhorar seu alemão, preste atenção, porque isso aqui é muito comum, tá? Mesmo que você não saiba disso, não reconheça isso, pode confiar no que eu tô te falando. Próximo adjetivo aqui que você provavelmente conhece. Richtig. Richtig, você conhece muito bem, né? Então, qual é o oposto de richtig? Falsch. Então, falso, né? Errado. E richtig, aquilo que é correto. Então, eu posso dizer que sua resposta foi correta, né? Deine Antwort ist richtig. Tua resposta está correta. Adjetivo. Só que eu posso usar esse adjetivo me referindo a um ser humano. Inclusive, vou te mostrar uma frase agora bem comum, que você pode usar, por exemplo, com o seu marido, ou o seu namorado, seu parceiro alemão. Você pode usar essa frase com ele aqui, se é que você sente dessa forma, espero que sim. Ele vai adorar ouvir isso de você. Ele vai adorar ouvir isso de você. E fale hoje, segunda-feira à noite, quando terminar a live, você vai olhar para ele e falar isso aqui, e vocês vão entrar numa vibe muito boa. Ó. Du bist der Richtige für mich. Então, olha só, você é o... Aqui, se você traduzir ao pé da letra, como é que você vai traduzir? Você vai olhar para isso e falar assim, Ravilha, a tradução disso aí é você é o correto para mim. Só que você percebe que fica uma tradução meio quadradona, você é o correto para mim? Que acha isso? A tradução livre, mantendo o sentido, é você é a pessoa certa para mim. Olha que massa. Ravilha, eu não acredito. Então quer dizer que para eu falar você é a pessoa certa para mim, dá para falar assim em alemão, é? Exatamente. Exatamente. Du bist der Richtige für mich. Você é o correto, o certo para mim, mas na tradução livre, você é a pessoa certa para mim. Fale isso hoje pro seu parceiro e ele vai adorar. Beleza? Então, estamos acompanhando o raciocínio, né? Próximo adjetivo, que você conhece muito bem também. Neu. O que é que significa neu em alemão? Você conhece muito bem. Só que a gente pode pegar esse adjetivo, substantivar, transformar no substantivo, para se referir a, por exemplo, a pessoas novatas ali no ambiente de trabalho. Então imagine só que você trabalha numa empresa e aí você tem que mostrar ao novato como é que tudo funciona ali na empresa. E aí você pode falar essa frase aqui. E depois de eu te mostrar essa frase, eu vou te passar uma outra característica dos adjetivos substantivados, tá? A primeira característica eu já falei. Qual é a primeira característica que eu falei? Para quem está desde o começo. Falei que eles são sempre escritos com a letra maiúscula, porque eles se tornaram substantivos. Beleza. Mas vou passar agora uma segunda característica depois de mostrar a frase na tela. Olha só. Ich muss dem Neuen zeigen, wie alles hier funktioniert. Presta atenção. Então, ó, eu tenho que mostrar para o novato como tudo aqui funciona. Qual é a segunda característica que eu vou te passar dos adjetivos substantivados? A segunda característica é que eles são declinados como os adjetivos.
eles são declinados exatamente como os adjetivos. Então, para você mandar bem nesse tema aqui, se você quiser mandar realmente bem e declinar tudo corretamente, né? É um pré-requisito saber declinação de adjetivo. Por isso que quando você estuda alemão, você estuda primeiro declinação de adjetivo e lá na frente, no B1, você vai ter o tema que é adjetivos como substantivos, né? Que é Adjektive als Nomen. Adjetivos como substantivos. Esse tema está um pouco mais na frente, porque um pré-requisito é você mandar bem a declinação de adjetivo. Porque uma vez que você sabe declinar os adjetivos, entender aqueles padrões, você vai conseguir declinar essas palavras aqui, porque nada mais são do que adjetivos, só que substantivados. Mas o que é que eles puxam então dos adjetivos? Declinação. Por isso que está com EN aqui. Para quem já teve declinação de adjetivo, eu vou passar só um bisuzinho rápido aqui, só para relembrar, olha só. Isso aqui está em qual caso? Dem Neuen. Para quem sabe, vai dizer aí, vai, né? Tá no dativo. Então, eu tenho que mostrar. Quando você mostra algo para alguém. Então, para quem você vai mostrar, a pessoa fica no dativo. Beleza, então aqui está no dativo. Show de bola. O artigo é dem, porque eu estou me referindo ali, estou me direcionando, né, a uma pessoa do sexo masculino. Então, dem no dativo, beleza. E por que neuen ficou com en no final? Porque declinação de adjetivo no dativo, 90% termina com o quê? Com en no final. Quando você usa artigo aqui, ó, a declinação fica com en no final. Simples assim. Então aqui, olha que louco. Eu tenho que mostrar para o novato como tudo aqui funciona. Tem gente que vai ler, tem gente sem essa explicação aqui, muita gente lê essa frase e fala assim, cara, eu não entendi o que é que significa aí o dem neuen. A pessoa fica confusa quando chega aqui. Porque, obviamente, ela tem que ter esse tema sendo explicado de uma maneira mais clara e tudo mais. Próximo exemplo. Krank. Inclusive, eu estou um pouquinho gripado. Estou até meio murucochô aqui, mas eu quero fazer essa live com vocês. Vamos lá. Krank significa doente. Tanto é que essa palavra ela pode ser usada como um adjetivo, normal, né? Se eu falo assim, ich bin krank, eu estou doente, tal. Só que você pode substantivar também, para falar o doente. Ou os doentes, por exemplo, hoje vamos visitar os doentes no asilo. Então, supondo que você é voluntária, você canta e toca, e você visita alguns asilos para alegrar ali aquelas pessoas com sua voz, com seu violão, ou você ajuda de uma outra forma, com comida, com agasalho, sei lá, com o que for. E você fala o seguinte, hoje vamos visitar os doentes do asilo. E aí você está substantivando esse adjetivo krank para falar então die Kranken, que é os doentes. Olha só. Heute besuchen wir die Kranken in Pflegeheim. Hoje vamos visitar os doentes no asilo. Então aqui é asilo, mas os doentes die Kranken. O mais interessante é que, a depender do que você coloca antes do adjetivo substantivado, se você muda o artigo, se você não usa artigo, isso interfere na declinação. Que o mesmo acontece com os adjetivos, né? Declinação de adjetivo, que segue o mesmo padrão. Daqui agora, ó, alt. Alt é velho. Você pode usar como adjetivo para falar que um carro é velho, uma música é velha, uma casa é antiga, é velha. Você pode usar o adjetivo alt. Só que você pode usar a mesma palavra para se referir a pessoas. Tanto é que muita gente tem dúvida de como é que fala em alemão assim, os idosos. Muita gente tem dúvida nisso. Ah, não sei como é que fala em alemão os idosos. Fico com vontade de falar e não sei como é que fala e tudo mais. Uma possibilidade é essa aqui, ó. Os idosos. Die Alten. Die Alten. Treffen sich jeden Morgen im Park. Então, os idosos se encontram toda manhã. Onde? No parque. Die Alten treffen sich jeden Morgen im Park. Os idosos se encontram toda manhã no parque. Tá pegando o bizu?
Vocês não estão comentando muito hoje. Não sei se vocês estão entendendo, se vocês estão voando. Vamos lá. Próxima. Comenta aí se vocês estão entendendo, se vocês estão viajando na maionese. É um assunto um pouquinho mais avançado, né? Mas tá lá no B1. Pode sim, Ricardo. Pode sim. Grosso é um adjetivo que todo mundo conhece, né? Grande. Grosso, grande. Pode se referir à altura de alguém, mas você pode dizer que a mesa também é grande, né? Usando a palavra grosso, não tem problema nenhum. Só que você pode usar esse mesmo adjetivo. Você pode substantivar ele para se referir a pessoas. Olha que interessante. Só que olha só, você deve ter chegado depois, né? Esse é o problema de chegar depois. O adjetivo, ele tem que ser, quando ele é substantivado, ele é sempre maiúsculo. Sempre maiúsculo, sempre. Die Kleinen spielen im Garten. Os pequenos estão brincando no jardim. Während die Großen im Haus bleiben. Enquanto os grandes permanecem, né, na casa. Então, die Kleinen, os pequenos, estão fazendo o quê? Spielen im Garten. Während, enquanto, die Großen im Haus bleiben. Enquanto os grandes permanecem. Né? Ravir, mas essa frase está se referindo a quem? Não entendi nada, não está se referindo a quem? Crianças. Die Kleinen, os pequenos. Os pequenos no sentido de as crianças. E die Großen, no caso ali, pode ser adolescentes, por exemplo, estão dentro de casa. Aqui é como se fossem os pais falando, entendeu? Os pais estão ali em algum local da casa falando isso. Que os pequenos estão brincando no jardim e os grandes estão dentro da casa. Sacou? É isso. Vocês costumam ter aula assim em live no Instagram? Porque eu confesso que eu gosto de fazer as lives com vocês, mas eu fico um pouquinho agoniado com a alteração que dá, né? Entra, sai, às vezes fico um pouco agoniado em saber quem é que tá desde o começo, quem é que não tá. Quando a pessoa chega no meio, faz uma pergunta, eu já falei, tipo, às vezes acontece de eu falar um negócio durante 20 minutos, aí entra uma pessoa e faz a pergunta, daquilo que eu fiquei 20 minutos falando. Aí sabe quando dá um negócio tipo assim, caramba, fiquei 20 minutos falando esse negócio. Aí eu percebo que a pessoa acabou de entrar. Então dá uma sensação meio estranha às vezes. Vamos lá. Próxima palavra, bekannt. Bekannt, como eu falei para vocês também no início, quem está aqui no início sabe. Essa palavra pode ser um adjetivo, claro, né? Bekannt. Dieses Lied ist mir bekannt. Então essa música, essa canção, ela é conhecida para mim, você conhece ela. Mas você pode usar essa palavra substantivada, se referindo a um ser humano. Olha que massa. Olha que massa isso aqui. Ich treffe mich heute mit einer Bekannten. Você vai olhar para isso aqui agora. Isso aqui é quem está mais na frente no aprendizado, né? E é muito sagaz no sentido de uma pessoa mais estudiosa, uma pessoa que memorizou bem a declinação de adjetivo, usa o idioma mais frequentemente e tende a falar mais corretamente porque se dedica bastante. Essa pessoa, ela vai conseguir traduzir essa frase. Mas eu acho que a maioria não vai conseguir, infelizmente. Traduzam, por favor, essa frase. Pelo menos no final aqui, ó. Mit einer Bekannten. Completem, por favor. Com o quê? Mas sem medo. Eu sei que eu falei dessa forma, pode ter dado algum receio em vocês, né? Ah, não vou participar não, porque senão eu vou errar. Participem, por favor. É com erro que a gente aprende. Vamos lá. Primeira pessoa corajosa. Segunda pessoa corajosa, Juliano, muito bom. Joga duro aí que eu vou explicar se tá certo ou se não tá? O Marx também participou aí, muito bom. Quem mais? Kellen. Show de bola. Aparecida. Boa, galera. Perfeito. Participando assim que é bom. A gente vai conversar agora sobre isso. E vou passar um bizu para vocês que vai cair a ficha, vai bater aquele plim. Show. Todo mundo colocou com um conhecido, né? Vamos encontrar com um conhecido, alguém do sexo masculino. Ricardo também colocou assim,
Queiroz colocou no plural com alguns conhecidos. Vem cá, por que geral, a maioria aliás, colocou com um conhecido? Me fala assim, em poucas palavras, por que você falou conhecido? Por qual motivo? Fala assim, Ravi, eu coloquei conhecido por causa dessa palavra. Sueli também colocou conhecido. Por que escolheram conhecido? O que é que indicou para vocês que é uma pessoa do sexo masculino? O que é que mostrou para vocês aí? Isso aqui é com ER no final? Por causa desse ER no final, vocês pensaram, é masculino, então é conhecido, é isso? O Max falou que foi por causa do Aina, Mai também. Quem tem opinião diferente, E aí? Foi mais por parecer singular, então ok, você teve a sensação, né? Parecer alguma coisa para você. A Aparecida deu joinha, provavelmente concordando com o pessoal aí. E a Ru fez uma pergunta ali. Vamos ver. Juliano tá perguntando também. Conhecidos? Botou interrogação. Vamos lá. Olha, velho, esse exemplo aqui, gente, ele é muito massa, né? Dá até pra colocar no videozinho curto depois, né? Esse exemplo. Ele é muito massa. Olha que doido. Presta atenção. Bekannten, com EN no final. O que é que muita gente vai pensar? Deve ser plural, pô. Que nem o Ricardo aí, ó, colocou. Deve ser plural, né? Bekannten, plural, não tem pra onde correr. Tem dois temas do idioma alemão que causam confusão nesse aspecto. Você fica achando que tá no plural, mas tá no singular. O primeiro tema é quando você não domina um tema chamado N-Deklination. Declinação do N. Quando você não domina esse tema, não é ter esse tema, já tive. Não importa, para mim não importa se você já teve ou não, importa se você domina. Se você não domina esse tema, muita frase alemã que você lê, você vai achar que está no plural, mas está no singular. Primeira coisa. Segundo tema, que você precisa dominar em alemão, para não causar confusão em substantivos no plural, no singular, é esse tema aqui. Adjetivos como substantivos. Porque você vai olhar para essa frase aqui, e você vai achar que isso aqui é plural, mas não é. Isso aqui, na real, é singular. Singular. Uma outra coisa. Lá no comecinho dos estudos de alemão, o que é que você aprende? Né? Nossa, todos os exemplos agora subiram. Que chato. Mas enfim, eu vou achar de novo. Deixa eu ver se é essa aqui. É isso. Voltou. Lá no comecinho do aprendizado de alemão, o que é que você aprende? Beleza. Profissão masculina, estou me referindo a um homem ali, né? Você frequentemente vai terminar com ER ali. E quando for alguma profissão feminina e etc., me referindo ali a uma mulher, vai terminar com IN, né? Então, Pfleger, masculino, Pflegerin, feminino. Eu pego, por exemplo, professor, Lehrer, termina com ER, então masculino, é professor, Lehrer, der Lehrer, professor. E se eu quiser falar professora? Só botar um IN no final, die Lehrerin. Beleza, isso vai dar certo em muitos casos, não em todos, né? Mas em muitos casos isso vai dar certo sem esse raciocínio ajuda. Só que o tempo vai passando, e aí você se depara com o seguinte, com esse tema de hoje. Adjetivos sendo utilizados como substantivos para pessoas. E aí você percebe o seguinte, já que o adjetivo substantivado, eu estou me referindo a seres humanos, eu posso me referir a um homem, posso me referir a uma mulher, posso... E não vai terminar com IN nunca então, né? Nunca vai terminar com IN. Mesmo me referindo ali a uma pessoa do sexo feminino, nunca vai terminar com IN, porque não tem declinação de adjetivo que termina com IN. Exatamente. Esse raciocínio já está perfeito. Então aqui, como é que eu vou saber? Como eu vou saber, pelo amor de Deus, que isso aqui é uma mulher, velho? Que isso aqui é uma conhecida? O bizu tá aqui, ó, no mit einer. Primeira coisa que você tem que saber é que mit pede dativo.
É claro que você vai olhar para isso aqui e falar assim, ah, Raviri, mas isso eu sabia. Tu sabia, mas tu não fez a análise completa. Tu sabia que mit pede dativo. Mas tu olhou o ER aqui. Poxa, mit einer, isso aqui é dativo feminino. Raviri, mas não é dativo plural, não? Não, se fosse plural... Primeiro, não existe artigo indefinido no plural. Artigo indefinido não existe no plural em alemão. E mesmo assim, se existisse, a declinação no plural dativo, de artigo e etc., é com EN, não é com ER. Pegou? Então, primeiro erro, pensar que existe artigo indefinido no plural. Não existe, isso é um tema já básico, lá do comecinho do A1. Não existe. Segundo erro, é você olhar a declinação ER e achar que é uma declinação de plural, dativo. Não é. É declinação singular feminino. Beleza? Então, mit einer, bekannten. Aí você olha para essa palavra. Você olha, porra, Viri, mas por que tá terminando com EN? Porque eu já falei na aula de hoje. Isso aqui é um adjetivo substantivado que respeita as regras de declinação de adjetivo. Então, finja que isso aqui é um adjetivo na hora de declinar. E quando o adjetivo ele está no dativo, quando há uso de artigo, sempre termina com EN. Sempre. Abra qualquer livro que você tem aí. Pega uma tabela de declinação de adjetivo. Eu sei que você deve estar em casa. Você deve ter um monte de livro aí de alemão. Abre qualquer livro aí, pega a tabela de declinação de adjetivo, vai na parte do dativo. Você vai ver que está tudo com EN, onde tem artigo assim, onde tem der, die, das, o mesmo artigo indefinido, ou negação kein, você vai ver que está tudo com EN na declinação de adjetivo. Por isso que aqui está com EN, mas é mulher. Sabe qual é o sentido aqui da frase? Ich treffe mich heute, então hoje vou me encontrar com uma conhecida, por incrível que isso pareça. Louco, né, velho? No dativo, como seria então? Vou deixar a galera participar. A galera vai responder. Então, beleza, vamos lá. Tarefa para todo mundo aí, desafio. Desafio para geral. Essa frase aqui é: vou me encontrar hoje com uma conhecida. Tarefa para geral agora. Como é que fala? Ich treffe mich heute com um conhecido. Como é que fica? Bora, todo mundo participando. Kelly, não é para enlouquecer. É porque aqui tá misturado. Eu não sei o nível de vocês, não sei como vocês estudam alemão, deve estar estudando muita coisa errada, mas, obviamente, se você tiver a explicação correta, na sequência correta, você entende tudo. Tudo isso aqui é fácil, desde que tenha a explicação clara. Bruna colocou só 2 palavras, eu preciso de 3. Eu preciso de mit, einem, e aí? Não, eu quero tudo, galera. Sem dar migué. Sem dar migué. As 3 palavras, como é que fica? Sem migué, sem migué. A galera tá insegura, ó. Dá pra perceber a insegurança. Vamos lá, Kellen. Ich treffe mich heute mit einem Bekannten. Colocou só a letra E no final. Bruna colocou terminando com a letra T só. Gente, primeira coisa que eu vou... Isso é um feedback positivo para vocês, tá? Vocês estão muito inseguros em relação à declinação de adjetivo. Anota aí para vocês revisarem esse tema. Declinação de adjetivo. Vocês precisam revisar esse tema, fazer uma porrada de exercício disso, uma porrada. Uma estratégia boa, primeiro vocês vão abrir qualquer livro que vocês têm aí, que tenha declinação de adjetivo. Vocês vão ficar uns 15 minutos, ou até mais. Vocês vão gastar o tempo que for necessário analisando a tabela e tentando identificar padrões. É importante que vocês criem esses padrões. Como assim criem esses padrões? Vocês vão olhar e tentar decorar, memorizar a tabela, olhando para ela e tentando analisar padrão. O que é que se repete aqui? Vi que mudou aqui, mas por que mudou? Tal. Você vai meio que tentar decorar a tabela. Gasta o tempo que for. Fica ali meia hora, né, o que for. Depois disso, você vai fechar o livro
E você vai digitar no Google assim, ó. Você vai digitar no Google, tá? Adjektiv, Deklination, Übungen. Então, você vai digitar declinação de adjetivo e do lado você vai digitar Übungen, que é tarefas. Isso no Google. Aí vai abrir uma porrada de sites, né? Vai aparecer uma lista ali de sites. Você vai abrir os 10 primeiros. Os 10 primeiros. Porque tem site que é bom, tem site que é ruim, tem site que é... Enfim. Você vai abrir os 10 primeiros sites. Vai botar uma contagem regressiva de 1 hora no celular ou no timer que você tiver e vai começar a fazer exercício. Pega o primeiro link, olha direitinho e começa a fazer exercício. Só que você não vai dar, em 1 hora você não vai dar conta de fazer todos os 11 links. Tem site, por exemplo, que tem uma porrada de exercício que só em um site, se você ficar umas 3 horas, você não consegue terminar. Eu sei porque eu já fiz isso, né? Tô te falando que eu já fiz. Então, você vai fazer isso todo santo dia. Vai ficar assim uns 7 dias, todo dia, focando em declinação de adjetivo. Pra que isso? Pra dominar isso de uma vez por todas, né? Porque essa mesma tabela de declinação de adjetivo, esse mesmo padrão de declinação se aplica em várias outras palavras alemãs. Uma vez que você matou isso, já alivia aquela insegurança de declinação, entendeu? Porque senão você fica uma vida toda, nossa, não sei declinar adjetivo, porque pô, não resolve em 7 dias o negócio, velho. Acabei de te passar o macete, mas a maioria não vai fazer. Eu fiz isso e resolveu, há 8 anos atrás. Mas eu sei que a maioria que está me ouvindo não vai fazer. Uma minoria vai fazer e vai colher o benefício. A maioria vai continuar reclamando. Daqui a 1 ano vai reclamar da mesma coisa. É de cair o... Vamos lá, vou explicar agora o lance. Juliano respondeu ali e tal. Vamos lá. Gente, presta atenção. Olha só. Ich treffe mich heute mit einer Bekannten. Todo mundo já sabe o sentido, né? Hoje eu vou me encontrar com uma conhecida. Beleza. Como é que eu falo então com um conhecido? A maioria acertou que, claro, agora vai ficar einem, com M de Maria aqui, né? No lugar do F com M, porque dativo masculino, galera aí já, a maioria sabia que é com M de Maria aqui. Mit einem. Show de bola. Só que a maioria teve insegurança em relação a isso aqui. Muita gente achou que é bekannt, terminando só com a letra T, e muita gente nem colocou essa palavra porque rolou insegurança. A pessoa não quis nem arriscar. Na real, a palavra vai continuar igual. Ravire do céu, não tem como. Como a palavra vai ficar igual se eu estou me referindo agora a um homem, tá? Mas é porque esse tema é diferente daquilo que você já viu. Ou se você já viu esse tema, você não lembra mais. Vai continuar porque o padrão de declinação de adjetivo, quando você usa artigo, vai ser com EN. Lembra que isso aqui é um adjetivo substantivado. Continua obedecendo as regras de declinação de adjetivo. Quando você que está com o livro aberto aí, você está observando, olha para sua tabela de declinação de adjetivo no livro. Olha na parte onde está escrito dativo. Dativo. E aí você vai observar onde tem os artigos aí. Aí tem no masculino tem dem, o que é neutro é dem, também com M, feminino der, plural den, né? Aí você vai ter também os artigos indefinidos, você vai ter também provavelmente, a depender da tabela, a negação kein, e você vai perceber que onde tem esses artigos, os adjetivos no dativo, todos os adjetivos no dativo, quando você está usando um artigo antes, pode ser artigo definido ou indefinido, o adjetivo, a declinação termina com EN. Olha agora para sua tabela e veja se eu não estou falando a verdade para você. Não vou te ensinar errado, pelo amor de Deus, né? Entende? Então, isso aqui não respeita a declinação de adjetivo? Respeita. Então, isso aqui não vai mudar, independentemente de ser homem ou mulher. Não nessa frase. Mas o que é que vai mudar? O artigo. Pegou? Nossa, por isso que eu odeio alemão, é muito difícil. Não é difícil, é porque você está tendo, para você ter uma aula dessa aqui, que é uma aula de B1, você precisa ter a clareza de vários assuntos antes. Mas aqui nas redes sociais eu não trago uma sequência do meu curso para cá. No meu curso é tudo sequenciado, no meu treinamento. Aqui é conforme vocês vão pedindo, eu vou trazendo os temas.
E aqui, ao vivo aqui agora, por exemplo, tem gente de todo nível que você imaginar. Tem gente que está começando hoje. Tem gente que está estudando tem 5 anos. Tem gente que está estudando tem 1 ano. Aqui é tudo junto e misturado, que nem diz o povo, né? Pegaram? Quem entendeu, eu sei que entendeu porque já tem uma certa familiaridade. Quem não entendeu é porque realmente está muito no início. Aí realmente eu entendo que vai ficar difícil você entender. Mas alguma coisa você está pegando, mesmo no início você está pegando alguma coisa aqui, porque eu não estou falando em japonês, né? Vamos lá. Próxima frase. Olha só essa frase aqui. Presta bastante atenção que vai ficar interessante o negócio. Quem está com a tabela de declinação de adjetivo aberta no livro, continua. Continua porque vocês vão aprender bastante agora. Gente, por favor, coloquem aí nos comentários qual é o sentido da frase. Ist ein Bekannter von mir. Por favor, qual é o sentido desta frase? Coloquem, por favor, aí nos comentários. Sem medo, por gentileza, quanto mais vocês participam, mais eu vou interagindo com vocês aqui, mais fica legal. Porque se eu ficar esperando aqui, fica um pouquinho chato para mim, chato para vocês. Participem, por favor. Ist, qual é o sentido disso? Vamos lá. Colocaram, ele é um conhecido meu. Ela é uma conhecida minha. Queiroz, ele é um conhecido meu. O que mais? Juliano, ele é um conhecido meu. Kellen também. Vamos analisar aqui? Olha só. Ele, né? Ist, ele é. Pô, claro que aqui já acabou dando a resposta, né? Já o começo já deu a resposta. Mas eu quero que você olhe para isso aqui, ó. Olha que interessante. Primeiro, em qual caso tá ein Bekannter? Tá no nominativo, acusativo, dativo ou genitivo? Quem que saberia afirmar? Está em tal caso por causa disso. Tá em qual caso, alemão? Nominativo, acusativo, dativo ou genitivo? Aqui, ein Bekannter. Olhar o caso é importante. Para mandar bem nesse tema, tem que saber o caso, infelizmente. Juliano colocou acusativo. Por que, Juliano, você acha que é acusativo? Explica pra gente aí, de maneira resumida. Queiroz colocou nominativo. Por que nominativo? Sem chute. Paula colocou acusativo. Por quê? Coloquem por quê. Senão eu vou ficar perguntando toda hora por quê. Coloquem tal coisa por causa disso, disso e disso. Nominativo por causa disso. Acusativo por causa disso. E aí eu vou passar para vocês a resposta. O bizu. Vou passar o bizu para vocês. Ninguém sabe por quê? Ist ein Bekannter von mir. Juliana falou, porque ele é alguma coisa. Deixa eu ver o que é que Juliana respondeu ali em cima, porque eu não lembro mais. Juliano respondeu acusativo. Então, para o Juliano é acusativo porque ele é alguma coisa. Então, na cabeça do Juliano, esse alguma coisa que ele é seria o acusativo. Cara, muito bom você falar isso porque me dá uma grande oportunidade de dizer que não, é nominativo. Então, toda vez que você estiver usando o verbo sein e estiver falando que alguém é alguma coisa, eu sei que parece um complemento, né? Só que você concorda comigo que é a mesma pessoa? Ele e Bekannter é a mesma pessoa. O verbo sein pede nominativo. Tem um complemento? Não deixa de ter, né? No lato sensu ali, no sentido mais amplo, não deixa de ser um complemento. Mas não é acusativo, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Isso aqui é nominativo. O verbo. Então, se você quiser decorar de uma maneira mais simples, sem fritar muita cabeça, pensa assim. Sein pede nominativo. Pensa só assim e está resolvido. Haben, acusativo. Claro que haben, e tem a maior parte dos verbos alemães pedem um acusativo. Mas em relação a sein, mata logo sein
Sein é sempre com nominativo. Então toda vez que você estiver falando, eu sou tal coisa, ele é aquilo, aquilo outro, é nominativo, é a mesma pessoa. Beleza? Beleza, então enquanto isso está explicado, né? Então, ein Bekannter é nominativo. Por isso que tá ein, tá vendo? Ein, nominativo, que é um, se referindo a um substantivo masculino. Isso aqui é um substantivo não propriamente dito. Isso aqui é um adjetivo substantivado, um conhecido. O que é que ele tem? Por que é adjetivo substantivado? Expliquei ao longo da aula toda, mas vou explicar aqui agora para a gente arrematar. Ele está substantivado, a gente identifica porque, primeiro, está levando um artigo. Adjetivo puro não leva artigo. A letra B está maiúscula. Então, todo substantivo tem a letra B maiúscula. Então, isso aqui é um adjetivo substantivado. Todo adjetivo substantivado é a letra maiúscula. Valeu, Juliana, tamo junto. Por nada. Letra B maiúscula. Substantivo. Show de bola. Matamos isso aí também. Agora, o que vai pegar a gente um pouquinho é a declinação aqui. Que você vai olhar para essa declinação e falar assim, que porra é essa, velho? Por que esse R tá aí? É porque, na real, isso aqui, o finalzinho, respeita a declinação de adjetivo. Então, você tem que encarar isso aqui como um adjetivo, pelo menos no que se refere ao finalzinho. Então, no rabinho aqui, ó, nesse rabinho aqui, você pensa, é um adjetivo. É um adjetivo, velho. Então, como é que um adjetivo se comportaria nesse contexto aqui? Ó que interessante, velho. Velho, olha que interessante. Mano, olha que interessante que eu vou fazer agora com vocês. Vocês vão ficar de cara. Vai cair o queixo. Vai matar agora. Vai matar. Vai matar. No sentido de entender. Ó. Vamos fingir que isso aqui agora realmente é um adjetivo. Vamos transformar de verdade num adjetivo isso aqui? Vamos transformar num adjetivo. Para transformar isso aqui realmente num adjetivo, eu colocaria um substantivo depois. Vamos eliminar fonemia. Você tem que agora visualizar, tá? Não vou ter esse exemplo construído, não. Foi algo que me veio na cabeça agora. Esquece fonemia. Elimina mentalmente aí o fonemia. Mentalmente agora, vamos imaginar que a letra B tá minúscula, tá? Ela tá pequena, tá? Então, ó que massa. Ist ein bekannter Mann. Imagine que no lugar do fonemia tem a palavra Mann, que é homem. O adjetivo seria declinado assim, com ER no final. Ist ein bekannter Mann. Seria declinado assim. Porque eu estou usando artigo indefinido, não estou usando artigo definido. Se eu estivesse usando artigo definido, teria o R, né? Teria DER, DA, teria o R. Então não precisaria colocar o R no adjetivo. Como eu estou usando artigo indefinido, aí eu coloco o R, que é o marcador de palavras masculinas, eu coloco esse marcador no adjetivo. Beleza, essa é a regra. Essa é a regra, né? Então finja que isso aqui é um adjetivo. Então se isso aqui é um adjetivo, ele vai funcionar, a declinação vai ser essa aqui mesmo. Letra B minúscula, ist ein bekannter Mann. Ele é um homem conhecido. Só que para a gente eliminar redundância, não ficar falando ele é um homem conhecido. Ele é um conhecido. Ah não, se bem que ele é um homem conhecido tem um sentido diferente de ele é um conhecido meu, né? Então esquece um pouquinho isso que eu falei por último. O sentido muda. Mas ele é um homem conhecido, o adjetivo se comportaria dessa maneira aqui, com ER no final. Quem está com o livro aberto na tabela de declinação de adjetivo vai olhar isso. Olha onde está escrito nominativo de substantivos masculinos e depois de ein. Depois de ein você vai ver que o adjetivo está com ER. Sacou? Ah, Ravile, repete aí, falou rápido demais. Você está com a tabela na mão de declinação de adjetivo. Na parte de cima da tabela, do lado esquerdo, está escrito nominativo. Na parte do nominativo. Provavelmente no primeiro quadrante tem ali substantivo masculino. Palavras masculinas. Aí vai ter der, vai ter depois embaixo ein, se a tabela for um pouco completa. Observe que onde está escrito ein, o adjetivo seguinte não vai ser esse adjetivo necessariamente, pode ser um outro adjetivo menor,
um klein da vida, qualquer outro adjetivo, mas você vai perceber que o adjetivo está terminando com ER. Sacou? Então, ist ein bekannter Mann. Só que aqui agora a gente substantivou o adjetivo, então a gente não precisa usar um substantivo depois aqui, porque justamente a função de você substantivar o adjetivo é você realmente se referir a uma pessoa. Você se refere a uma pessoa. Ele é um conhecido. Um conhecido. Bekannt pode ser adjetivo propriamente dito ali? Pode. Mas nesse caso aqui ele é um adjetivo substantivado. B maiúsculo, ER no final, tá no nominativo, como eu falei com vocês antes. Tá claro? Eu acho que tá claro para algumas pessoas só, porque esse tema, ele é um tema que envolve, que tem pré-requisitos, né? Você precisa saber de outras coisas antes para entender esse tema. Mas só para ver o grau de entendimento, até do nível em que vocês estão, ficou claro? Se ficou claro, coloca sim. Se não, coloca não, só para saber mais ou menos o nível em que vocês estão. Não vale responder quem entrou agora, né? Pelo amor de Deus. Mas quem estava já acompanhando o raciocínio, só responde aí se ficou claro. Se ficou claro, sim. Se não, não. Para o Juliano ficou claro. Que bom. Isso é bom, né? Já temos aí. Só porque a Juliana respondeu isso aí, já, para mim já tá valendo essa live. Se ajudei uma pessoa, a live para mim já tá valendo. Suélia também, show. Aparecida também, ficou claro. Queiroz também. Show de bola. Andréia, sim, você explica muito bem. Miranda, sim. Claro que aqui ao vivo na live é algo mais simples, né? Obviamente no meu treinamento é diferente, o material é diferente, mas aqui eu não deixo de criar um roteiro para vocês, separar os exemplos para ajudar vocês aqui, mesmo com de uma forma relativamente mais simples, mas eu tento, obviamente, ajudar de coração. Mas é isso, galera. Então, tamo junto. A gente se encontra na quarta-feira, às 20 horas. A gente tem live toda segunda, quarta e quinta, às 20 horas, horário da Alemanha. Tenham uma excelente semana. Vão pra cima, joguem duro, porque vocês vão conseguir o objetivo de vocês se vocês não desistirem. Tem que deixar pingar ali, ó. Todo dia pingando a gotinha. Uma hora esse balde enche. Beleza? Beijão pra vocês e até amanhã. Boa noite. Tamo junto.